Olá, estamos ao vivo e a cores. Olá, Desafios Mercúrio Retrógrado, aqui vamos nós. Vamos iniciar então esta conversa, aguardando que venha a malta. Vamos apresentar, entretanto, a sou Ana Gaspar, novata nestas coisas, nestas andanças de Facebooks e etc., a inovar em pleno Mercúrio Retrógrado. Para quem não sabe, é alto desafio informático para quem quer avançar e publicar coisas e ligar computadores e etc, etc. E temos aqui a Ana Antunes a apresentar. Peço desculpa, o meu telemóvel está a ficar sem bateria, portanto confirma-se, é mesmo Mercúrio Retrógrado. Ora bem, quem sou eu? O que faço aqui? Foi desde sempre a minha pergunta, foi aquilo que regeu e pautou a minha vida até há 2 ou 3 anos atrás, a altura em que encontrei o Feng Shui e a altura em que esta linda senhora chamada Ana Gaspar me apresentou o karma. Sim, tu, esta linda Ana Gaspar me apresentou o karma e a partir daí houve uma série de portas que se abriram e fichas que caíram e tudo começou a fazer sentido. Portanto, é um dos muitos temas que nos une e sentíamos que era em dar a conhecer às pessoas o que é o karma, de que forma é que ele se manifesta, de que forma é que se expressa, qual é o impacto que tem nas nossas vidas, para que é que ele serve também. Isto é importante, nós sabermos, reconhecermos e acima de tudo, qual é que é o papel disto na minha vida, como é que eu saio, como é que eu utilizo isto a meu favor, como é que eu me fortaleço. Concordas, Ana? Sim, exatamente isso. Não estava à espera de uma mega apresentação, obrigada. Mas sim, é mesmo isso e por vezes encontramos as pessoas certas no nosso caminho, ainda que nós não saibamos muito bem quem somos ou o que é que estamos aqui a fazer. Há sempre alguma coisa que o outro diz que faz o clique e depois começa tudo numa viagem interna a quem somos ou outras coisas mais existenciais, mas que no fundo nos definem e nos fazem entrar no jogo da vida de uma forma um bocadinho diferente, mais leve, mais descontraída. Vamos só ver se entretanto entra aqui mais pessoas. Olá pessoas! Estamos aqui com alguns desafios de Mercúrio Retrógrado, mas está tudo impecável e estamos aqui para falar de um tema que toca a toda a gente, não sabemos muito bem como lidar com ele, altos desafios, são muitos e por vezes caem em padrões repetitivos e repetitivos e repetitivos e não sabemos como trabalhar com eles, como encarar isso, de que forma podemos resolver ou sequer perceber o que é que está a acontecer ou porque é que acontece de novo, e isso tudo vai nos obrigar a tomar consciência daquilo que estamos a fazer de modo repetitivo na nossa vida, quais os gatilhos que provocam novamente aquilo e o que precisamos de fazer em relação a isso ou de que forma podemos crescer e evoluir com esses desafios. E essa é a grande verdade acima disto tudo. A vida vem para nos pôr à prova, para, no fundo, fazermos a aprendizagem certa, ainda que seja dolorosa e choremos baba e ranho, é necessário, mas para evoluirmos acima de tudo. Olá Marta, olá Silvia, bem-vindas. Vamos aqui falar de um tema super importante. Será que quem já entrou, boa noite a quem já entrou, será que tem alguma opinião sobre o que é o karma? Será que... Porque já toda a gente ouviu falar sobre karma, não é? O karma is a bitch, ou aquela pessoa é o meu karma. Nós ouvimos isto recorrentemente, não é? Mas será que quem está a assistir... O que é o karma, na verdadeira acessão da palavra? Digam lá, o que é que vocês sentem, o que é que vocês acham que é, para nós também, eu não quero dizer validarmos, mas percebermos o que é o karma, de certa forma, para as pessoas e se a percepção efetivamente é só aquilo, se tem mais implicações. Vão dizendo, quem está a assistir, o que é o karma para vocês?
E tal como a Ana falou de gatilhos e padrões repetitivos, se vocês sentem que há coisas que acontecem recorrentemente na vossa vida. Sim, nunca é fácil lidar com esse tipo de situações. E às vezes nem conseguimos ver que tipo de situações são, ou perceber que estamos novamente naquele padrão. Não sei se as meninas respondem, mas no fundo a vida obriga a um maior recolhimento às vezes e a tentar perceber e aceitar as dores da vida, mas entendê-las de forma diferente, ou o que é que vem contribuir para o nosso crescimento, ainda que tenhamos um caminho muito, muito terra a terra, muito terreno, sem entrar em grandes questões, não é, essenciais e a nível da espiritualidade, mas o que é que de facto a vida me está a pedir que eu faça agora? Qual é a questão que eu venho para resolver nesta vida? Ou porque cada um tem a sua identidade e, como estávamos a falar no outro dia na live de sábado com Marta, é como que cada um faz um código de barras muito, muito, muito próprio. E quando começamos a perceber mais quem somos e o que é que isso... encontrar o nosso centro e perceber o que é que estamos aqui realmente a fazer, parece que as luzes vão acendendo em nós e começamos a desconstruir a nossa pessoa e tudo passa a fazer um maior sentido no caminho, ainda que seja moroso esse processo, ou entender o porquê de determinadas situações, de determinadas pessoas. Concordas, Aninhas? Uau, falaste-me em determinadas pessoas, em determinadas. Houve aqui um flashback na minha cabeça, porque efetivamente é mesmo isto: é haver pessoas, e não, nós quando dizemos pessoas não quer dizer que seja aquela pessoa em concreto, são pessoas que nos convidam a viver a mesma emoção, o mesmo padrão emocional, a mesma situação. Portanto, a vida quando nos põe à prova, como tu estavas a dizer, passa um bocadinho por isto. Será que já aprendeste a lição? Se eu te enviar alguém que tem exatamente a mesma postura, será que tu já fazes de forma diferente? Tu aceitas de forma diferente, amas de forma diferente, te entregas de forma diferente, comunicas de forma diferente? Ou será que vais continuar a fazer da mesma maneira? Porque é essa a forma que tu conheces. Foi esse o teu padrão de referência que a família ou a sociedade te incutiu e então tu replicas? Ou é algo, como tu estavas a dizer, que já vem do teu código de barras? E o que é que acontece? Quem acredita em vidas passadas, acredita em vidas passadas, ok? E por norma, quem é terapeuta, como é o nosso caso, nós acreditamos em vidas passadas, portanto, sabemos que estamos a replicar situações já vividas anteriormente. Para quem não acredita em vidas passadas, também é muito simples, basta irmos à infância. Nós, em adultos, estamos a replicar emoções, experiências, conexões que nós vivemos na infância, condições, condicionalismos, medos que nós tivemos na infância. A infância é uma sopa kármica, ok? Portanto, nós, enquanto adultos, quando estamos a tratar algo, e isto com certeza tu verificaste nos acompanhamentos que fizeste, são situações que as pessoas conseguem remeter à infância. Sim, aliás, muitas das coisas, idealmente, a pessoa vai desconstruindo a partir da infância, porque é a partir desta existência que começamos a atrair situações que vêm exatamente para as ultrapassarmos e sabermos lidar com algumas dores, ou fazer nascer uma dor para a partir daí começar um novo processo ou de maior interiorização. Então há coisas que vêm exatamente para te obrigar a ir por outro caminho diferente daquele que te faz levar, para ir exatamente ao teu caminho original. E muitas vezes deparamos com situações super inesperadas e que não estamos à espera, seja de pessoas, seja de situações, perdas de tudo na vida, exatamente para a pessoa viver essa dor. Só que a pessoa não compreende, fica num processo tão rotativo, e muitas vezes lamenta-se
continua a lamentar-se, isso não vai resolver nada, até realmente reconhecer o que é que aquilo está aqui a fazer, entender esse processo, aceitar, saber lidar com isso de determinada forma, pedir ajuda, e ao pedir ajuda muitas vezes é convidado a ir não só à parte da infância, onde poderá desbloquear traumas antigos, entender a sua história, entender a própria família onde nasceu, porque no fundo somos convidados a vir para tirar o nó dos nossos processos antigos. Então, isso tudo tem uma história, é como se nós nascemos para vir desconstruir essa história, mas de uma forma diferente às anteriores, para quem acredita em vidas passadas, de forma diferente, para dar esse salto, é sempre uma aprendizagem, no fundo, para evoluir. E mesmo para quem não aceita as vidas passadas, seguramente acredita que há algo invisível, ou pelo menos o karma, não é? Porque é preciso ter karma para voltar a viver com esta situação. Caramba, o que é que eu faço agora? Então, quando começa a entender que realmente poderá ter disputado outras vidas, torna um processo mais fácil. É como que a pessoa desliga a ficha e, ok, agora eu compreendo como é que eu posso trabalhar, bora lá atrás desconstruir, desatar o nó e seguir um bocadinho mais leve, porque aceitando, tendo consciência de qual é o desafio, qual é a aprendizagem, porque é que aquela pessoa vem novamente vincar, marcar o pé, marcar a posição, fazer-nos chorar, isso tudo são grandes aprendizagens da alma e por vezes somos nós que o pedimos. Ainda que não seja muito compreensível, mas a nível de alma e processos é tudo muito mais profundo do que sequer se imagina para quem está a iniciar estes caminhos. Concordas? Concordo e tive novamente um flashback. Deixa-me só, antes de falar do meu flashback, fazer viagens no tempo e no espaço. Temos alguma pergunta? Quem está aí a assistir está a interagir connosco? A Marta pergunta se os karmas são ciclos, e é exatamente aquilo que falamos dos padrões repetitivos, que muitas vezes não entendemos a lição à primeira, vem uma nova situação um bocadinho mais forte, e mesmo assim não aprendemos, vamos para outra situação que nos obriga a uma maior dor, e nós ainda não percebemos, então reclamamos da vida e que porquê, e em cada ciclo, amnésia cósmica, diz a Marta, em cada ciclo há sempre uma aprendizagem para fazer. Parece que a vida, no fundo, vai nos obrigando a entrar naquele desafio do género, é agora que tu aprendes ou ainda não? Ainda queres repetir o mesmo padrão? E isso é um processo um bocadinho doloroso, é verdade, mas até compreender, porque quando se aceita essa desconstrução acaba por ser muito mais simples. Temos aquela questão, não é? Nós podemos aprender e evoluir por duas vias, ou pela tomada de consciência ou pela dor. E a tomada de consciência surge, só que por norma temos que passar pela dor, que é aqui, bater no fundo do poço. E é quando nós estamos mesmo lá no fundo, quando já não aguentamos mais, quando dizemos basta, eu já não quero mais isto para mim, aí temos a tomada de consciência, aí cai-nos a ficha. E era o que tu estavas a dizer. Nós somos convidados a aprender, espelho, ok. Nós somos convidados a aprender com um evento deste tamanho. Não aprendemos a vida, seja através da forma que for, ok? O fim de um relacionamento, um despedimento, o querer-se entrar naquele curso e não se conseguir. Pode ser a morte de alguém também, ok? Porquê? Porque nós não aprendemos quando a vida nos estava a convidar e a dor era deste tamanho. Então a vida vai aumentar. E não aprendemos, então vai aumentar. E vai aumentar. E vai aumentar até que temos a tomada de consciência, como tu estavas a dizer, e de certa forma quebramos o ciclo, ok? Agora o que é que acontece? Sendo-se karma, e o karma é uma aprendizagem para a vida, ok? O padrão poderá retornar. A questão é, nós estamos muito mais peritas e peritos a identificar o padrão. E se tu mais facilmente reconheces o padrão, mais facilmente o consegues limpar e mais facilmente tu consegues libertar deste. É esta a beleza
de conhecer o karma e conhecer quais é que são os nossos padrões kármicos. É precisamente o mais fácil reconhecimento, a mais fácil libertação dos mesmos. Ok? Uhum. Concordas? Sim, sim. Sim, é tudo isso que disseste também. Um, e é importante as pessoas, é importante as pessoas compreenderem que há dores muito, muito fortes, é verdade. Mas por vezes é necessário ser vulnerável e pedir ajuda para compreender exatamente esses padrões, porque muitas vezes temos que sair de nós próprios para perceber o que está ali a passar ou porque estamos a atrair exatamente a mesma situação. E estar sozinho nesse processo não é bom para ninguém, porque se for uma pessoa mais, ou que teve muitos desafios nesta vida, poderá ser entrar em modo depressivo e cada vez uma luta interna gigante, sem compreender o porquê da vida ser tão injusta para ela. Então, é sempre bom saber ser vulnerável a esse ponto, pedir ajuda, entrar num processo de, ok, porque é que isto não está a acontecer? Preciso mesmo perceber isto para poder avançar, porque no fundo nós temos o direito a ser felizes, todos temos direito à felicidade, não é? Ainda que tenhamos os nossos desafios, as nossas dores para ultrapassar, mas é exatamente essa aprendizagem da alma, aprendizagem de quem somos, do que viemos fazer, do que e o que é que temos que alcançar nesta vida, porque depende sempre do tipo de acordo que fizemos. Imagina que te propões algo nesta vida e estás completamente desviada desse caminho. A vida vai-te continuar a trazer situações para tu conseguires superar essas situações e voltares ao teu caminho original, até tu acertares, ainda que muitas vezes andes outra vez aos solavancos, mas é sempre um caminho de aprendizagem, de consciência, de encontrar as pessoas certas que nos vão ajudar, de passarmos também a palavra a outros que também precisam da nossa ajuda e aceitar, saber lidar com os nossos medos, também já foi falado anteriormente, porque os medos é que muitas vezes nos travam, não é? Nós temos um alto desafio para superar, o medo é que nos trava e faz-nos entrar sempre em sabotagem. Olá Catarina, está aqui uma pessoa a dizer que estava com dificuldade em encontrar-nos, bem-vinda. Aqui a Marta está a perguntar como é que sabemos que é um padrão, quando na verdade a situação se repete de uma forma mais intensa, não é? Ou de uma forma diferente, mas vai saber e a aprendizagem ainda é a mesma. Sim, a repetição depois fica. Depois partilhamos nas nossas páginas. Obrigada a quem chegou, temos mais gente aqui, bem-vindos, bem-vindos. Vão fazendo perguntas, sintam-se à vontade para perguntar alguma coisa que gostassem de ver mais esclarecida. Se calhar vamos começar a falar um bocadinho da lista das karmas que tu prometeste. Já lá vamos. Queria só há pouco falar sobre o flashback que tive, que entretanto as conversas que são como as cerejas, não é? E entretanto vai surgindo o tema e nós vamos falando. E tu estavas a referir a uma aprendizagem da alma e nós escolhemos. Eu aproveito para perguntar a quem está aqui a assistir, quer tenha chegado no início ou tenha acabado de entrar, se é a primeira vez que vocês estão a ouvir que vocês escolheram estas aprendizagens, a família em que nasceram, os processos pelos quais passam, ou se, caso já tenham ouvido, o que é que sentiram da primeira vez que ouviram isto? Porque eu confesso que hoje ouço, aceito, rio-me, mas é aquela coisa de reconhecimento mesmo, mas a primeira vez que me disseram foi uma escolha tua, foi um acordo que tu fizeste, fiquei a olhar para a pessoa e pensei, onde é que está uma sarjeta para eu poder espancar esta pessoa e o sangue ir diretamente para ali, não ter que sujar a rua, porque fogo, pá, eu tive a vida que tive, as aprendizagens que tive e estão a dizer-me que fui eu que escolhi. What? Estão a gozar comigo, só podem.
Sádica? Não. Ok. Então, é um bocadinho aquilo que a Ana diz e é verdade. A nossa alma tem aprendizagens. Houve coisas, vamos falar novamente em vidas passadas, ok? Quem não acredita está tudo bem. Houve aprendizagens que não foram feitas ou não foram tão bem sucedidas e o ciclo não ficou fechado. E então nós voltamos com essas aprendizagens ou outras para serem feitas. E isto há um acordo. Portanto, a família em que nós nascemos, o país em que nascemos, a língua com que falamos, tudo isto são vínculos que são feitos. Eu tenho curiosidade mesmo para saber o que é que as pessoas sentem quando lhes dizem isto pela primeira vez. Porque para mim foi um processo difícil de aceitar, foi algo violento. Sim, confesso que também tive o meu tempo de aceitação relativamente com isso. E lembro-me que ao início eu não queria muito saber sobre estas coisas, até perceber de facto me poderiam ajudar nos meus próprios processos, mas é mesmo preciso a pessoa sentir, se calhar, na experiência, ir lá e entender e ter as suas próprias aprendizagens para entender tudo isto. É isso que tu dizes. Estava a ver aqui se alguém respondeu em relação a esse assunto, mas eu, pelo menos da minha parte, que eu era super cética também, e tenho amigos meus super céticos, e está tudo certo, porque cada um tem o seu processo, se calhar não é agora, se calhar é mais à frente, se calhar nunca será, poderá nem vir para estas questões um bocadinho mais espirituais, poderá levar a sua vida normal longe disto e recorrer, se calhar, a quem percebe mais disto, se tiver alguma situação mais dolorosa na vida, está tudo certo, cada um vem com, lá está, é o código de barras novamente, porque se a pessoa tem uma tendência natural para ir para estes assuntos, a vida acaba por levar para aí, porque muitas vezes esses processos todos de dor obrigam mesmo a pessoa a ir ao fundo dessas dores e tentar perceber porque é que elas surgem e porque é que são cada vez mais dolorosas. E no fundo, cada tomada de consciência, insight, o que é que vocês queiram chamar, a vida vai mostrando de forma mais leve como é que o processo pode ser feito. E entretanto, perdi-me no que ia dizer. Olha, só de falar no processo ser mais facilmente feito. E estava aqui a recordar-me, tu indicaste também que é desafiante nós fazermos o processo sozinhos, porque há algumas tomadas de consciência que nós conseguimos fazer, há outras que parece que estamos numa roda de hamster, utilizando muito a expressão da Marta, parece que estamos ali presas naquele ciclo infindável, e porquê, o que é que há aqui para mim, não consigo ver. E aqui, aquilo que ajuda muito são os acompanhamentos com mentorias, são programas que acabam por ajudar a pessoa a sair de si própria, a fazer estas viagens, quer seja viagens à infância, quer seja viagens a vidas passadas, quer seja a pessoa conseguir ver tudo com uma nitidez e sentir na pele. Ou seja, lembro-me que fiz uma regressão contigo em que inclusive eu andei a voar nas costas de uma abelha gigante e andei a mergulhar no mar com sereias. Portanto, Não tomaste nenhuma droga, é verdade. não, nada. Foi o processo, é o processo de cada um. E há pessoas que dizem: mas há quem veja fadas e unicórnios, e a mim dói-me um bocadinho a cabeça ou dói-me um bocadinho as costas. Tudo é válido, cada um tem o seu processo. E Cada está a um tem haver uma tomada de forma, consciência. sim, cada um tem uma forma própria de ver as coisas, de sentir as coisas, e é um processo bonito para cada um, diferente para cada um. Se um vai a vidas passadas, o outro poderá não ir. E a Ana tem um dom, tem uma forma muito imaginária também nos processos dela, mas vai à origem e vai lá e quem faz estes processos, acima de tudo, são sempre pessoas muito corajosas, porque quando aceitam e entendem o quão bonito é este despertar da dor,
porque é atravessar o processo, ir à origem, perceber o que há lá, seja desta vida, seja de outras vidas, seja de outras pessoas, seja dos nossos ancestrais, seja da nossa família. Quando entendemos tudo isso e começamos a ligar pontas, conseguimos mais facilmente ir à resposta, fazer a limpeza e atrair melhores situações para a nossa vida, porque nós estamos comprometidos com essa questão de eu quero ir no caminho certo. Se a vida está a ser tão difícil, ok, então mostra-me lá qual é o caminho mais fácil para mim, qual é o mais leve, onde é que eu tenho que ir para chegar lá onde eu decidi que tinha que chegar. Isso não é fácil de aceitar ao início, porque a pessoa já está num processo tão doloroso, é tudo mau, tudo acontece comigo, só que depois não sai do mimimi daquela bolha e também não compreende que há formas de pedir ajuda, não compreende porque não sabe, é verdade. E eu, quando iniciei isto tudo, também não sabia a quem recorrer, porque de repente há 1001 livros de desenvolvimento pessoal e etc, que quando a pessoa está desperta vai dar com eles. Quando precisa de ajuda, eles aparecem, as pessoas certas aparecem. Quando pesquisas na internet, precisas mesmo de ajuda, a pessoa certa vai aparecer, de certeza. Mesmo quando aceitas, do género, isto não está a correr bem, tipo, então ajudem-me a ver como é que pode melhorar, como é que isto pode melhorar. E a vida é como se desse, porque nesse momento nós entregamos, deixamos de controlar o caminho e acaba por haver um despertar de consciência, está aqui alguém que ressoa comigo, está aqui alguém que parece que está a falar comigo e percebe a minha dor, então tu chegas à pessoa certa na altura que tens que chegar. E isso é sempre um processo de despertar bonito e muito próprio para cada pessoa, porque ao início ninguém vê nada, ninguém vê unicórnios, também não é preciso ver unicórnios, eu nunca os vi, mas no início não é um processo que vai lentamente confiando também na pessoa que está a guiar e, acima de tudo, vem muito do comprometimento connosco, daquilo que temos que fazer, do nosso caminho, daquilo que temos que fazer para evoluir enquanto a alma vá, mas é um trabalho bonito, é como tu perceberes o que é que tu queres. Isto bate muito no propósito de vida, não é? Porque quando tu entendes qual é o teu propósito ou começas a entender melhor esse caminho, percebes todas as situações kármicas que vieram de encontro a ti e que te obrigaram a sentir aquela ferida, aquela dor, para depois evoluires para outro caminho, para entenderes aquilo. Foi um processo super doloroso. Mas qual foi a aprendizagem positiva que tiveste daí? Então é sempre ir buscar a aprendizagem positiva, largar o que já não nos serve mais, colhermos isso e levarmos ao saco só com as coisas boas, porque isso tudo vai validar a nossa experiência, o nosso caminho e, acima de tudo, conseguirmos chegar a esse propósito que tanto ambicionamos chegar, que passa muito por encontrarmos o nosso centro, perceber exatamente o nosso código de barras e perceber o que é que estamos aqui a fazer, porque o propósito depois envolve muito também a parte da missão, no fundo complementa-se, porque no fundo é sempre para ajudar os outros. E não é uma pessoa que de repente decide ajudar os outros, não. Quando a pessoa está realmente comprometida em encontrar o seu propósito de vida e vai alinhando as experiências que escolheu para trás, complementando tudo, fazendo um puzzle de si mesmo e perceber, olha, as minhas qualidades são estas, então bora lá, agora que já entendo um bocadinho melhor, se vierem desafios vou saber melhor lidar com eles, se não souber vou pedir ajuda, mas se calhar aí já sabe a quem pedir ajuda e vai exatamente tentar ver com que pessoas é que tem que falar, o que é que quer aprender e começar iniciar um caminho de desenvolvimento pessoal do que seja de maior segurança e convicção naquilo que quer, perceber o que é para si e o que é que não ressoa. Então é sempre o que é que queremos ouvir, o que é que não queremos ouvir. Se esta conversa é interessante, não é e vou-te ligar. Está tudo certo, cada um tem o seu processo e aprendizagem, cada um colhe o que é para si, dependendo também das suas aprendizagens, do que já aprendeu noutros lados, se já está num passo mais à frente, se calhar esta conversa nem interessa muito, então depende do nível de aprendizagem, qual é o patamar em que a pessoa está, como é que vai construir agora o seu caminho. Tu falaste em pessoas corajadas para fazerem este mergulho profundo e aqui que ninguém nos ouve, hashtag borrada de medo. Eu fiz mergulho com esta senhora, ok? E esta senhora é
Não larga o osso, ok? Tens que ir fazer um mergulho, tu vais fazer um mergulho, mas vais fazer um mergulho com alguém que te dá a mão, com alguém que está ali, que percebe quando é que é o momento de tu respirares fundo e, ok, mas suavemente, ok? Imagina uma criança a começar a andar, está ali, a pessoa está ali amparada, apoiada, mas vais dar o passo em frente, porque tu não, é o teu medo, é o teu ego, é aquilo que tu sabes que te está a impedir de avançar. E nós sozinhos não conseguimos, daí a importância de pedir ajuda, nós sozinhos não conseguimos chegar lá, chegar ao cerne. E então estar a fazer trabalho com a Ana Gaspar é uma coisa fantástica, porque é tal coisa, pega, dá a mão e, ok, dá medo, dá, tu consegues, consegues, dá um passinho, é pequenino, não interessa, mas dá lá esse passinho. E aos poucos nós vamos mergulhando, aos poucos nós vamos fazendo as tomadas de consciência, aos poucos nós vamos limpando, aos poucos, tal como a Ana referiu, nós vamos percebendo qual é que é a mensagem para nós. E quando nós percebemos qual é a mensagem para nós, nós efetivamente estamos a retirar aquilo do nosso ADN, porque são coisas que nos marcam, que nos magoam profundamente, mas como nós não sabemos fazer ou sentir de forma diferente, elas continuam a aparecer. E o karma acaba por ser isto. Aliás, Ana, houve alguém que respondesse o que é que era o que é que era karma para si? Chegaram a responder-nos a essa questão? Acho que. Deixa ver, espera aí. Vamos tentar perceber. Houve um desafio que coloquei no início que era o que é karma para quem estava a assistir, para tentarmos perceber o que é que as pessoas nos diziam. Sim, podem ir respondendo. Deixem-me ver aqui para trás. A Marta diz que. Sim, tem várias perguntas. Espera lá. Então, a Joana Oliveira pergunta: como saber o nosso karma? Queres responder? Ora bem, para nós sabermos qual é o nosso karma, nós necessitamos de utilizar ferramentas, nomeadamente a data de nascimento, local e hora, ok? Isto porquê? Porque nós nascemos no momento em que a nossa alma fez o acordo em que os astros iam estar alinhados de determinada forma no céu. Portanto, é a partir daí que nós vemos a conjunção ou a ligação de Saturno com outros planetas, nomeadamente a casa em que está Saturno, casa de 1 a 12, e o signo em que está Saturno, portanto, de Aquário a Peixes, ok? Desculpem, de Carneiro a Peixes. Portanto, nós necessitamos do mapa astral do momento do nascimento para saber quais é que são as ligações de Saturno. E há 12 karmas. Não quer dizer que tenhamos os 12, ok? Dificilmente alguém terá 12, o habitual são 4. E já dão muita coisa para fazer. Dificilmente alguém terá só um, ok? Vamos imaginar, se a pessoa tem só um karma, o efeito espelho, a dimensão daquele karma é tremenda. A pessoa, se tiver 2, 3, 4, a carga é dividida pelos vários karmas, ok? Não quer dizer que nós não passemos pelos 12, porque nós, a dada altura, vamos estar a passar, vamos estar a vibrar mais numa determinada energia, portanto, estamos a vibrar naquela aprendizagem. Não é aquela aprendizagem que guia a nossa vida, ok? E o karma, não chegámos a ver definições de karma para trás, pois não começámos com as perguntas. Não, deixa eu ver. Não. Temos aqui a Marta a dizer: somos espiões nesta vida, com mortes e renascimentos, como a fênix. Verdade. Completamente. E cada tomada de consciência renasce e bora lá outra vez, cada vez com mais força. Portanto, tens a parte de como saber o nosso karma. A Marta diz que é preciso muita coragem para enfrentar a nossa sombra, totalmente, dá pânico, mas é das transformações mais libertadoras que eu conheço, quando tu te entregas e quando vais a esse nó que foi criado e entendes todo o processo.
é um caminho cada vez mais fácil, mais tranquilo. Principalmente, diz, desculpa. Eu só ia acrescentar que estes processos não são da noite para o dia. A pessoa vai evoluindo com ele, vai percebendo onde é que tem que ir, porque, mais uma vez, cada um tem o seu processo e a sua forma de deixar ser guiada ao seu inconsciente. No fundo, a resposta é ir ao inconsciente, porque as respostas estão todas lá. Então, quando nos propomos a fazer isso internamente, passamos a ter as ferramentas certas, não só pedindo ajuda, mas também tendo as ferramentas para nós. E hoje em dia fala-se imenso de meditação e mindfulness, não tanto nessas viagens em que fazemos, mas cada um vai fazer esse processo à sua forma, mas acima de tudo para encontrar essa paz de espírito, o que é que está ali a causar dor e de que forma pode saber lidar com ela de melhor forma ou de forma diferente, que às vezes é exatamente isso que a vida pede, mas que dá um pânico, uma dor e a pessoa não consegue avançar porque dá tanto pânico que não consegue fazer diferente, não vale a pena. E é preciso ajuda e avançar nisso. Deixa eu ver só aqui. Vai dizendo. Estavas a falar da sombra, que é um processo que é desafiante, ainda para mais quando essa sombra implica a morte da identidade, ou seja, aquilo que nós achamos que somos, que na realidade são os nossos medos, são os nossos bloqueios, são os nossos condicionalismos, não são na realidade quem nós viemos para ser. E nós depararmos com essa morte dessa identidade, que ao fim e ao cabo é a nossa grande sombra, sozinha é quase impossível de fazer. Aí é mesmo preciso ter apoio, ter alguém que nos guia no processo. Ainda que a pessoa ouça muitos vídeos e entenda tudo sobre o assunto, para fazer essa jornada e de tentar entender exatamente quem é, precisa sempre de encontrar a pessoa que lhe vai dar a mão no passo seguinte. E eu lembro que no início eu tinha pânico até de procurar ajuda, pânico até de dizer que estava em terapia. É tudo normal, quem me dera a mim se calhar ter feito estes processos mais cedo, compreender exatamente onde é que estava o trauma, o que é que eu não queria falar e que me estava a condicionar para a vida toda. Nunca estaria aqui a falar. Há uma semana atrás acho que nunca estaria aqui a falar. Está tudo certo. Mas às vezes é mesmo preciso dar o passo em frente para lidarmos com esse medo e avançar naquilo que nos causa mais dor, porque se calhar é exatamente por aí que temos que ir. Dá dor, dá, vai na mesma. Dá dor, dá, vai outra vez na mesma. E quanto mais sabes lidar com essa dor, com esse desafio, mais ficas pró no assunto e depois passa a ser muito mais leve. Já não vêm outra vez as mesmas situações para te obrigar a evoluir mais depressa. Então, em vez de estares a boicotar-te e tentar não quero aquele caminho, não quero aquele caminho, não quero aquele caminho e a vida vai e leva-te, acabas por aceitar, ok, já percebi, então bora lá, por um caminho mais fácil. Mas pronto, claro que muitas vezes precisamos sempre dessa ajuda para compreender de que forma podemos ir para o nosso caminho original, sempre, porque quando dá medo e dá, não vale a pena, é preciso ferramentas para ir a essa dor e entender de que forma esse caminho pode ficar mais leve, seja em 3 meses, seja em 5 meses, seja num ano, porque cada passo tu vais evoluindo para outra forma de consciência de ti mesmo. E não quer dizer que vais ficar altamente espiritual, não, é apenas adaptar e isso à nossa realidade agora. Porque a espiritualidade só vem trazer muito das várias religiões, trazer o bom, positivo, e em vez de apenas a pessoa estar ali em modo de prece e pedir ao Deus porque tipo ajuda-me, não, é fazer coisas e ações que realmente nos vão levar a coisas mais benéficas no nosso caminho e a atrair as melhores coisas para nós. Isso é todo um processo de mudar o chip interno para começar a fazer diferente, mas isso também leva o seu tempo e é preciso imensa força de vontade e muitas vezes mentoria e termos as pessoas certas ao nosso lado e deixarmos muitas coisas e situações que já não nos servem mais e que nos estão a condicionar nesse processo. Então às vezes o karma, essas situações vêm de forma a mudar o nosso caminho. Nós não queremos ver porque estamos demasiado apegados àquela situação e é sempre tudo muito mais difícil.
Pronto, é sempre difícil de lidar com isso quando realmente não se sabe como sair dessas situações. Certo? E tu estavas a falar do caminho e de fazer e do medo, e a questão do karma, a identificação tem mesmo que haver o mapa para percebermos quais é que são os planetas, como eu tinha dito anteriormente. Mas uma das formas de nós percebermos também se há ali algum tipo de aprendizagem kármica é quando nós estamos a viver sempre o mesmo padrão emocional, trazido pela mesma situação, pela mesma pessoa, por pessoas diferentes, ok? Porque enquanto essa aprendizagem não for feita, vão continuar a aparecer-nos pessoas para nós trabalharmos isso. Vamos imaginar que temos aprendizagem do karma de abandono, ok? Aqui a questão é: a pessoa vive no medo inconsciente de ser abandonado. Permanentemente há esse medo. Então o que é que a pessoa está a atrair para si? Porque a pessoa vai atrair aquilo em que vibra. Vai atrair abandono. E pode atrair abandono através de, por exemplo, uma família que tem só a mãe, por exemplo, não existe a figura masculina. Em termos de relacionamentos, vive sempre medo de que o companheiro ou a companheira se vá embora, que em termos profissionais que haja um despedimento ou algo do género. Portanto, qual é que é a questão aqui? É a pessoa viver, fazer, sentir de forma diferente. Portanto, estavas a falar da escolha do caminho, não deixar que o medo impossibilite a pessoa de avançar. Há a diferença entre o medo que é biológico, que também de certa forma é uma questão de sobrevivência, e há a questão do medo desenraizante, o medo patológico, que é aquele que nos paralisa. Então aqui é mesmo uma questão de fazer diferente. Ok, estou neste relacionamento, eu não sei se a pessoa fica, se a pessoa vai, eu vou aceitar aquilo que houver, aquilo que vier. Portanto, enquanto há este carinho, há este amor, eu estou com a pessoa e fico aqui. O convite da vida é mesmo fazer de forma diferente, porque quando nós estamos sempre com o mesmo padrão emocional, nós reagimos sempre da mesma forma, e ao reagir da mesma forma vamos estar sempre a atrair eventos para mudar esse chip. Enquanto esse chip não muda, nós não evoluímos. Portanto, para limpar a karma, disto, nesta vida, eu não morro, ou disto, agora eu não morro, ok? Portanto, o que é que eu nunca faria? Ou melhor, de que forma é que eu ajo sempre? É ir para a direita? Então, e se eu desta vez for para a esquerda? E se eu escolher fazer diferente, o que é que vai acontecer? Então, é escolher ir para a esquerda. Sim, nunca é muito fácil tomar essas opções. E essas ferramentas, e às vezes não é só pedir ajuda, mas termos criarmos nós as nossas ferramentas para entender o que é que a vida está a querer dizer com aquilo naquele momento. São dores assim, às vezes muito, tipo, vem dar-te uma chapada, para o que é que eu tenho a aprender aqui? Então cada processo é sempre muito sui generis. E diferente para cada pessoa, e lá está, se para ti é muito fácil lidar com aquela situação, tu olhas para a pessoa e tipo, isto é mega fácil de resolver, como assim não consegues? Para a outra pessoa, para mim, se calhar é super desafiante, é a coisa que me mete mais medo sempre. Mas isso é a história da pessoa, o que é que ela traz, quais as aprendizagens e porque é que causa tanto pânico ali. É exatamente essa dor que ela tem que aprender a identificar e saber trabalhá-la da melhor forma. Eu estava aqui a ler uma mensagem da Sandra Amado a dizer: a primeira conversa sobre o assunto, a sessão de taças tibetâneas, foi esclarecedor sobre alguns aspectos que não entendia e que depois fez todo o sentido. As aprendizagens para ela, para os pais, para a irmã e agora até do filho, muito importante. Mas confesso que ainda está no processo. Quando iniciamos estamos todos a entrar ainda no processo e a tentar perceber, apanhar tudo e todos e bora conhecimento aqui, e começam as peças de encaixar. Às vezes dá-me a sensação que toda a gente precisava disto um bocadinho na escola em vez de religião moral. Só para trazer mais
força à nossa vida, do género, olha aqui uma situação tão fácil de resolver, mas trazer motivação, a pessoa entender realmente o que é que está aquilo ali a fazer, mas de uma forma leve às crianças, e hoje em dia já há muito isso às crianças. E uma coisa importante é que as famílias, os filhos vêm para obrigar os pais também a fazerem determinadas aprendizagens, para os ajudar nesse propósito que ainda não estão a conseguir ou que já estão a conseguir. Então, quem tem filhos desafiantes é sempre convidado a entender o que é que o filho está a mostrar ali. Não é fácil, não tenho filhos, mas não é fácil lidar com esses processos, é sempre super conflituoso, não é? A nível de ser com outra pessoa, porque quando é connosco próprios, vou ali resolver-me e já volto. Quando é com outra pessoa diretamente, a coisa muda, pronto, fica assim um bocadinho mais desafiante, mas no fundo é aquela criança que está exatamente a espelhar o desafio daquela mãe, daquele pai, e há que entender exatamente qual é a raiz. E também já ouvi sobre o assunto em que os pais vão com os filhos tentar resolver o problema do filho que não consegue avançar naquilo ou que tem alguma insegurança, o que for. E muitas vezes o que é necessário trabalhar são os próprios pais, não é propriamente a criança, porque ela apenas está a espelhar um desafio que eles têm que aprender e não estão a conseguir saber lidar com. E pronto, isto da consciência é muito bonito, mas às vezes é preciso mesmo ajuda para, ok, bora lá, este é o problema, bora lá, tentar desemaranhar aquele nó. Certo, Sim, sim, estava aqui a pensar na questão da Sandra Amado, olá, minha querida, ela está a dizer que foi o início do processo. Nós vamos estar sempre em processo, é a beleza. Enquanto estivermos vivas e vivos, nós vamos estar sempre em processo. Em simultâneo também é tramado, com um F maiúsculo, mas é bom sinal, portanto, epá, o principal é ver esta tomada de consciência e o caminho que faz caminhando e começarmos a dar os passos um de cada vez. Estavas a falar também de quando nós estamos sós, não é? E fazemos o processo e as coisas até estão resolvidas. E depois, isto falaste na relação pais e filhos. A questão é, nós só conseguimos perceber também até que ponto é que estamos efetivamente bem resolvidos ou aquela aprendizagem está mesmo interiorizada quando nós nos relacionamos com os outros. Porque os relacionamentos são mesmo isto, são desafiantes e é sempre uma questão de compromisso. Portanto, às vezes aquilo que nós achamos que já está consolidado, só mesmo na interação com o outro é que nós vemos se está efetivamente aprendido, resolvido, ou até que ponto é que é preciso fazer novamente esse mergulho interno para interiorizar novamente. E nós somos uma cebola. Alguém utilizou uma expressão mais bonita, mas eu agora só me lembro da cebola. Portanto, nós resolvemos esta camada, não é? E a dada altura vamos passar pelo mesmo ponto e vamos estar a lidar com a mesma situação, mas com outra profundidade, com outra consciência, de outra perspectiva. Portanto, nós, volta e meia, vamos estar a ser convidadas e convidados a trabalhar o mesmo tema, ok? A realidade é essa. Concordas? E às vezes volta de forma inesperada. Às vezes nunca é fácil este caminho, mas é para isso mesmo que existe ajuda e que há pessoas mesmo para nos obrigar a ir à origem e perceber o que é que está ali a fazer aquele desafio novamente ou o que é que aquele desafio nos vem obrigar a fazer de forma diferente ou alargar coisas. Há sempre algo ali, ou a nossa intuição às vezes já está a trabalhar de forma muito mais à frente do acontecimento. Está tudo certo, cada um tem a sua habilidade para entender o caminho ou saber lidar com o caminho, mas toda a gente precisa de ajuda e felizes que são super corajosos e não precisam nunca de entender e que têm uma força inata de bora lá para a frente, mas no fundo quando há alguém que passa por muitas dores é essencial e neste despertar da consciência tudo que se
está a viver agora, é cada vez mais necessário haver informação sobre isto. E eu lembro-me que no início não percebia nada disto, não queria saber, boicote. Mas no fundo, quando fui percebendo, fui cada vez mais encaixando em quem eu era, quais os meus dons, ou de repente intuição para mim, olha, afinal até sou muito intuitiva. Então a vida vai validando quais são as tuas qualidades, o que é, e no fundo vais adaptando isso à tua forma terrena de lidar com as coisas, porque uma coisa vai complementando a outra, apenas te torna mais forte nesse caminho. Não quer dizer que vais seguir uma via totalmente espiritual, não, mas se calhar com essas dores todas e com essas aprendizagens e cada vez mais forte, vais seguindo outro caminho em que chegas ao patamar também de ajudar outras pessoas que também precisam dessa luz para tentar destralhar e encontrar soluções muito mais fáceis e leves na vida delas. E agora por fáceis também vou aqui puxar o assunto do Feng Shui, que nós estamos a aprender Feng Shui, já somos consultoras, e a verdade é um caminho mega interessante, porque é uma forma cética de dizer, não, eu vou fazer um Feng Shui em sua casa, de design de interiores. E no fundo é adaptar a energia que está à nossa volta para fazer mudar um chip interno. Então, muitas vezes isso é acompanhado de tal processo interior, porque se a pessoa não está preparada para resolver isso dentro de si, vai continuar tudo igual, mas o Feng Shui é a forma cética que temos de dizer, não, isto não se preocupe, vamos lá trabalhar a prosperidade. E depois, se calhar, a vida convida de outra forma mais leve a fazer esse trabalho interno, e são várias técnicas e ferramentas para a pessoa libertar coisas que já não servem mais, perceber o que é que ainda está a bloquear e travar nesse crescimento e a partir daí tomar um caminho mais leve, atrair as pessoas certas que vão levar aos próximos passos. Então pode ser sempre um caminho mais fácil se a pessoa também se permitir ficar menos inflexível e pedir ajuda. Às vezes é essencial a pessoa deixar de viver naquele quadrado do ceticismo e tentar perceber só, olha, se calhar até me podes ajudar, ainda que eu seja super cético, não quero ver nada, tenho medo disso, mas se calhar até me podes ajudar. E há N ferramentas, há ferramentas em que não tens que fechar os olhos, não tens que ver coisas, nem unicórnios, nem fadas. Então há sempre ferramentas muito, muito boas, ou até a nível da homeopatia, do que seja, não só do convencional, porque isso também é necessário para trabalharmos o nosso bem-estar, às vezes é mesmo necessário em processos de doença, e também conta muito no karma, que é quando desvias do teu caminho, a doença às vezes vem de forma inesperada. Estou-me a coçar porque também tenho esses processos muito evidentes, cada um tem a sua forma de reagir às dores do mundo, e há pessoas que lidam exatamente com isso. A dor vai somatizando, o corpo vai ficando doente, há sempre uma série de processos a acontecer e a pessoa vai ficando doente e não consegue entender porquê. Há coisas fáceis de resolver, há coisas que não são fáceis de resolver, porque o corpo já está assim há muito, muito, muito tempo. Então é preciso descascar a tal cebola e entender as causas, a origem, e isso tudo leva o seu tempo, é um processo que demora, mas que quando se começa a descascar a tal cebola, vai cada vez ficando mais libertador. Por isso, cada vez mais é necessário as pessoas pedirem ajuda, ouvirem estas coisas e tentarem fazer os seus processos internos para entender pelo menos o que é que está a vibrar, porque é que esses padrões vêm ainda à sua vida e tentar fazer melhor, aceitar o que é que aquela pessoa vai fazer e ok, já percebi, não quero mais isto, para lá para a frente, trazer as aprendizagens boas, ainda que tenham sido muito dolorosas, porque há situações muito, muito dolorosas na vida de uma pessoa, tentar desconstruir aquilo por mais e mais técnicas, porque às vezes é preciso camadas e camadas de autoconhecimento para isso, encontrar as pessoas certas, ir lá novamente aqui uns tempos, porque às vezes a vida volta a convidar novamente a mesma situação e é um mergulho ainda mais interno quando tu estás preparada para esse mergulho. As coisas vêm quando têm que vir, quando tu estás preparada para ir lá ao assunto, para remexer, ok, bora lá destralhar mais um bocadinho. Deixa eu ver aqui se era mais alguma coisa. Quando o aluno está preparado, o mestre aparece, a Martinha disse, e é tão verdade. Sem dúvida. E mesmo até no Feng Shui, não é verdade? Somos mestres umas das outras, uns dos outros. Tu estavas a falar das ferramentas e está aquilo que faz sentido para nós hoje
não quer dizer que essa ferramenta ou essa técnica continue a fazer sentido amanhã. Portanto, há N ferramentas que a pessoa pode utilizar, sendo mais cética, menos cética. Importante é a pessoa perceber o que é que funciona consigo e fazer o caminho. E o caminho aí está. Era o que há pouco estávamos a dizer sobre a questão da Sandra. Este processo vai ser contínuo e vai ser cíclico. Portanto, é uma questão da pessoa estar preparada para começar a desbloquear e não desbloqueia tudo de uma só vez, como também já referiste. Há sempre algo mais para transformar, para transmutar, para desbloquear, para reconhecer, para resgatar em nós. Portanto, é mesmo perceber o que é que está a funcionar, o que é que não está a funcionar, o que é que há disponível, convencional, não convencional, de que forma é que é fazer um mergulho e esse resgate interno. Sim. Deixa-me só vir aqui as mensagens que... Deve já muitas perguntas aí. Já vou para trás. Sim, a Marta também está a dizer. Para nos conhecermos de forma a crescermos e evoluir para aquilo que é o nosso propósito nesta vida. Sim, exatamente aquilo que estava a ver, que estava a dizer há pouco. E quando há uma determinada fase da vida em que a pessoa vai provavelmente sentir isso de forma mais intensa, se estiver totalmente desalinhado com aquilo que vem viver. Porque quando tenta vários caminhos e nenhum deles traz preenchimento, aí começa uma jornada de se tentar entender e o que é que eu realmente estou aqui a fazer, e qual é o propósito, e o que é isto do propósito, e o que é, como é que eu vou descobrir, mas isso vai sendo dado ao longo do tempo, com o comprometimento da pessoa também atingir esses estados de consciência e de permitir-se guiar e tentar entender o porquê da sua existência. E no fundo ler o mapa. No nosso mapa astral já está isso tudo. Cada vez vamos descobrindo mais uma pessoa que naquele momento nos vai dar fichas e mais fichas para nós percebermos aquilo. É só quando estamos preparados, não é? É a tal cebola, vais descascando e surge um mestre, vais descascando e surge outro mestre. Então, quando tu precisas de ajuda para tentar perceber algum assunto, Ana, estou a gostar imenso da animação do teu gato. Quando é necessário, a pessoa aparece para nos ajudar nessa... E também sairmos do nosso casulo e pedir ajuda e ressoar, tentar perceber só se aquela pessoa ressoa connosco, ou às vezes não, mas dá medo ir e temos que ir à mesma e sabemos que aquela pessoa nos vai ajudar. São várias e tantas técnicas e o mundo felizmente está cada vez mais cheio de pessoas positivas e que nos podem levar mais longe nestas jornadas de autoconhecimento. Eu peço desculpa, quem tem gato já sabe como é que a coisa é. E ele acordou agora e está aqui só a pedir mimo, não é? Já agora, é o Palerma, diz lá, olá, lá para casa. Diz lá, olá! Olá, bichinho. Pronto, agora às vezes temos muito... Sim, ia dizer só que às vezes é preciso sermos muito palermas nesta vida para só percebermos o que é nós. E está tudo certo também. Sem dúvida alguma. Aninhas, tens mais alguma pergunta que tenham feito? Enquanto procuras, eu vou só levá-lo ali para a outra sala, está bem? Sim? Está bem. A Marta diz Peço aqui... desculpa pela interrupção. A Marta fala aqui do karma, aqui das 9 estrelas, da numerologia. São várias ferramentas para nos obrigar a desconstruir e percebermos onde é que todo este mundo nos vai levar e, no fundo, a quem nós somos. E mesmo quem é muito cético, se vir um mapa astral por si mesmo, vai ler aquilo e muitas fichas vão cair. E mesmo que não caiam agora, se calhar vão cair mais à frente, porque talvez a pessoa aí já esteja mais alinhada ou entenda as coisas de forma diferente. É como ter não ia dizer carta de cidadão, mas é quase, é a nossa carta de cidadão nesta vida. Mais à frente haverá lá uma frase que vai ressoar de outra forma. Parece que a pessoa compreende melhor, que já tirou mais uma casca da cebola. Adorei a tua expressão da casca da cebola. E consegue entender melhor, estamos dinâmicos a seguir.
A Marta estava aqui a falar sobre as ferramentas do karma, para determinar o karma, para nos ajudar em relação a coisas das estrelas, à numerologia. Ana, depois tem que fazer este som de pé. Portanto, esquece. Sabes o que é? Karma. Karma, eles sentem que é um assunto denso, pesado, trabalhoso. E ele veio agora fazer essa limpeza, essa harmonização. Eu peço desculpa mais uma vez. Não te preocupes, mas a verdade é que os gatos têm alto grau de sensibilidade. Vêm limpar tudo. Muitas vezes nem nós percebemos muito bem o que é que se passa. Claro, nem temos que perceber, está tudo bem, malta, somos céticos. Neste ponto, há coisas que não precisamos de saber, não é preciso criar mais medos. A Ana Sofia, a Elfinha, o teu gato gosta de diretos, diz ela, está uma estrela, uma estrela. Aqui o Filipe diz seguir padrões de comportamento inconscientes. Sim, muitas vezes são camadas e camadas de coisas que estão no inconsciente. Obrigam-nos a ir para ali. E às vezes é preciso percebermos qual é o gatinho, o que é que ele está a dizer-nos para fazer e para o outro lado. Não é fácil. E o que é giro, ele volta. E o que é giro giro que não tem graça. Nós até achamos que há um desafio ou um padrão que é o mais intenso de todos, e conforme o limpamos, ele estava a mascarar algo. Portanto, a real causa é outra. Eu lembro-me que tive uma situação em que vinham N medos, 20 medos, por exemplo, sei lá, medo da exposição. E hoje em dia estou aqui, não é? Tal como tu. Yeah. Um deles era o medo da exposição e era o medo de não sei o quê, e o medo de não sair de níveis, dos medos. Em cerca de 20 medos que eu tinha escrito, o abandono estava escrito 5 vezes. E, na realidade, eram todas expressões do medo do abandono. Uhum. E isto é fantástico, pegando naquilo que o Filipe estava a dizer, que é esta questão de tens padrões que são repetitivos, tu até achas que sabes quais é que são, mas tu achas, porque é um processo mental. E quando começas a trabalhar é que tu percebes que aquilo que tu achavas até é uma máscara ou um filtro da realidade. Daí a tal importância deste pedir ajuda e do tal mergulho interno. Sim, verdade. Ana? Que é aquilo que é, não é? A mente mente. A mente mente, mas às vezes leva-nos mesmo ao sítio que temos que ir, de forma tão perspicaz que nos obriga a fazer uma diferente interiorização para nós. Está aqui a Sandra Amado também a dizer: o karma está relacionado com a lei da causa e efeito a nível espiritual, justiça celestial das nossas ações. Isto é uma pergunta. Das nossas ações para desenvolvimento e evolução ao longo das vidas? Sim. Queres responder? O karma é precisamente isto, é causa e efeito, ação. Agora, atenção, a ação que pode ser agir, ou pode ser pensar, ou pode ser sentir. Vai funcionar sempre pela lei daquilo que tu emanas, é aquilo que tu vais atrair. Pode ser 2 segundos depois, pode ser décadas depois, pode ser vidas depois. Também há karma positivo, só que não tem o nome de karma. Tem outro nome que eu agora não consigo precisar. Isto para dizer o quê? Tanto há estas aprendizagens que são desafiantes, ok? Como há os dons, os talentos, que também já são herdados, são de linhagem, de ancestrais, mas também são da nossa própria vida, ok? Portanto, sim, é tudo uma questão de causa e efeito, sim. Sim, é verdade. Mas no fundo, sim, sempre para o nosso desenvolvimento e evolução ao longo das vidas. Não é por acaso que viemos. Porque é que estamos aqui? Para tentar evoluir de alguma forma, aprendermos e seguirmos para o outro passo da nossa existência. Quem acredita nestas coisas? Mas sim, é um facto, é assim que acontece. Se um relacionamento não nos desafiasse, não iríamos crescer com ele, diz a Marta, seguramente. E aqueles relacionamentos mais dolorosos são exatamente para nos obrigar, se calhar, a fazer um mergulho e percebermos exatamente quem somos, qual é a nossa identidade.
e a trabalharmos isso em nós, o nosso amor próprio, sairmos do relacionamento em que nos perdemos no outro, por exemplo, ou ser de tal forma devastador que nos obriga mesmo a ir a essa ferida e a entender qual é a aprendizagem. Porquê? O que é que eu tinha que aprender ali? O que é que eu tinha que ir buscar para me trazer agora a esse caminho, não é? Entender quais os dons da pessoa, resgatar isso, seguir um caminho diferente, mais leve. Sendo que nós... Desculpem. Pensamos logo em relacionamento romântico. Acho alguém que está a adorar. Sendo que nós, em termos de relacionamentos, pensamos logo nos românticos, por norma, mas estes relacionamentos são tudo: pais, filhos, profissionais, colegas, amigos. Portanto, estas relações que nós vamos tendo, todas elas nos convidam a algo. E algumas vezes somos nós os mentores, os professores, os mestres, outras vezes somos nós os alunos, ok? Todas as relações nos convidam a. Sim, concordas? de parte a parte. Não só nós vamos acrescentar algo ao outro, como o outro vem acrescentar algo a nós. E muitas vezes são relações super desafiantes, super conflituosas e por vezes temos é que seguir caminho, guardar só o que é bom e seguir caminho com aquela aprendizagem. Provavelmente mais à frente as fichas vão cair e vamos entender melhor o que é que aquele relacionamento vai fazer, o que é que aquela pessoa vai fazer e no fundo tornar-nos mais fortes ali, entender se ultrapassamos a situação ou não, mas consciência tranquila, entender o que é que veio fazer, soltar e seguir, e para a próxima correrá melhor, porque vamos se calhar entender as coisas de forma diferente. Lembro-me de ler, inclusive, quem tem relacionamentos desafiantes com os pais, ou no sentido em que sente, porque muitas das vezes a realidade pode não ser como nós sentimos, ok? É a emoção, é a nossa emoção, não é certa nem é errada. O que eu quero dizer os pais até podem passar a dar o amor e nós, enquanto crianças, sentimos que não temos amor suficiente. O que acontece? Quem tem esta aprendizagem em que os pais não estão presentes é precisamente para trabalhar uma autonomia, uma independência emocional. Porque se esse amor estivesse disponível, já a aprendizagem não era feita. Portanto, acaba por haver um desafio que é para nós aprendermos algo e muitas das vezes manifesta-se logo na infância de forma extremamente dolorosa e extremamente intensa. Sim, são das aprendizagens um pouco mais duras, às vezes para serem feitas, porque a pessoa teve também a falta de afeto que dificilmente na vida adulta irá entender esses processos. É preciso mesmo mergulhar e aceitar muitas das coisas que viveu para se reconstruir de uma forma diferente e mais segura no seu caminho. Então, cada um vem com as aprendizagens que vai para ser vivida, é sempre um caminho muito, muito próprio e no fundo está tudo certo. É uma questão de aceitação, muitas vezes, e de, não de conformismo, mas de lutar pelo caminho que realmente é seu e de tentar ir à causa e perceber o que é que está ali para desbloquear, para eu perceber, aceitar e trabalhar de forma diferente e dar mais amor a mim, acima de tudo, para então começar a fazer determinadas opções na vida, a nível de deixar situações para trás, ou até a nível de perdão, que é fundamental para trazer maior aceitação para o nosso caminho, de perdoar o outro e de libertá-lo também dessa, no fundo, alguma responsabilidade que o outro também possa sentir, ou culpa, libertar, de parte a parte, libertar. Mas são muitos processos. Aqui a Marta pergunta... 12 karmas, como assim? Queremos saber mais. 12 são muitos. A Ana estava no seu em bom, a tentar dar e dar e dar. Eu não sei se vamos ter tempo para ver todos. Aliás, já passámos um bocadinho da hora.
Querem ouvir falar mais sobre este assunto? Digam-nos tudo. E o Filipe, faz sentido, é uma aprendizagem, sim. Dharma vem ao encontro do propósito, às vezes são mesmo pessoas que vêm para nos obrigar a ter aquele propósito naquele tempo, naquele espaço de tempo em que vimos para crescer mais um bocadinho, e está tudo certo. Às vezes são relações que têm que soltar e cada um para o seu lado, mas já cumpriu aquele propósito e vamos seguindo viagem de forma independente, com as aprendizagens que tivemos e que vão acrescentando mais ao nosso caminho. 12 karmas, Ana, queres falar um bocadinho sobre isto? Ora bem, como eu vos tinha dito, os karmas estão relacionados com os signos e com as casas, ok? Existe o karma da ação, em que o karma da ação é ou a pessoa age ou não age, ou pode ter muita facilidade em fazer pelos outros e não consegue fazer por si. Há o karma de apego, que é a pessoa é extremamente apegada. E o apegado pode ser a coisas físicas, a coisas materiais, como pode ser a emoções, ok? Há o karma de comunicação, a pessoa que é gaga, que é extremamente tímida e não fala, ou a pessoa que fala pelos cotovelos, que é extremamente tagarela. Existe o karma de abandono, em que o karma de abandono está relacionado com a pessoa ter sempre um medo inconsciente de que a outra pessoa desapareça, ok? A karma de identidade, a pessoa está permanentemente a questionar quem é, não sabe quem é uma espécie de crise existencial, digamos. A karma de relacionamentos está relacionado com a entrega, é o medo de se entregar ao outro. Existe o karma de controle também, se a pessoa não controlar tudo, não é o controlar tudo e todos, mas é o sentir que precisa de controlar as coisas, caso contrário parece que lhe tiram o tapete do chão, o tapete dos pés fica sem chão. Há o karma de grupo, que é a dificuldade da pessoa em ter sentimento de pertença, apesar de estar inserida num grupo, e o grupo pode ser a família, amigos, o que quer que seja, sente sempre que não partilha dos mesmos valores ou das regras ou por que motivo é que está ali. A karma de fé, e aqui a fé prende-se com confiança. A pessoa não confia em si mesma e não confia na vida, não confia em algo superior a si. Há karma de rejeição da sociedade, ou seja, a pessoa tem medo de ser rejeitada por grupos pela sociedade. O karma de grupo e o karma de rejeição da sociedade acabam por ser parecidos, mas têm nuances que são diferentes. E há o karma de ilusão, vitimização, que é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há pouco, é a questão do mimimi, tudo me acontece a mim, porque eu fico aqui um bocadinho presa neste registro, e também é o karma de espiritualidade, que a pessoa procura a ligação com o sagrado, com o divino, através de coisas terrenas, ok? E agora tenho o gato enredado em tudo que é cabo. Desculpem, eu sei, mas eu já cá estava, certo? Desculpem. Portanto, espiritualidade. E fiz a leitura do mapa a uma rapariga no outro dia, em que ela tem karma de espiritualidade. E aquilo que acontece, que ela me dizia era: eu já fiz uma série de cursos de terapias, mas sinto que nada fez o clique ainda. É como se eu tivesse a ficha e a tomada, mas a eletricidade não corre. E aquilo que eu lhe disse foi: a eletricidade és tu, porque tu até tens a ficha e tens a tomada ligadas no ponto certo. Mas tu é que tens que aceitar que tens esse dom. No dia em que tu aceites que tens esse dom, o processo flui. E tu já descobriste a técnica e a ferramenta. Eu disse os 11 karmas, porque há um que eu não me estou a recordar, mas eu garanto que depois anexo ao vídeo, ok? Qual é que é o karma que
Vocês já perceberam que eu tenho uma bola de pelo aqui ao meu redor? Esta bola de pelo está a Ana, desconcentrar-me. eu Está a fazer limpeza, sugeria-te mesmo, harmonização sugeria-te mesmo fazeres de pé, e desconcentração. não me Ahm, deixes. mas já são 11, ok? Já só faltam um. 11 em 12 não é mau, está bem? Portanto, há mais alguma questão que tu tenhas aí no grupo? Sim, Alguma? olá Cíntia, minha professora de balé. Um, Marta diz oráculo, já não sei em que momento tu disseste aquela desse oráculo, mas o oráculo é uma ótima ferramenta para tudo. O Filipe diz, parece que tem os karmas todos. Sim, quando compreendemos melhor sobre cada um deles, parece que, caramba, temos os karmas todos. Estou tramado com essa trend. É a tal questão. Tu has de ter aprendizagens específicas, mas todos nós passamos pelos 12, ok? Exato. Num momento há de estar um mais ativo, no outro está outro. Yeah. Mas sim, há sempre uns com que vens para trabalhar, são esses que vêm mais, que custam mais, que... ok? Mas depois, no fundo, uma pessoa vai ouvindo sobre os outros e, mas eu também tenho isto, mas não é de forma tão evidente. E há pessoas que têm maior desafio aí, ok? E ser kármico só pode, diz-me Marta, era em relação ao gato? Não sei, o que era kármico? Pode ser karma da comunicação, em que o gato não nos deixa falar, não sei, diz-me tu. Não sei qual é que tens. Grupo oráculo. Mas sim, o oráculo já percebi, mas o oráculo é uma boa ferramenta para isto tudo. O Filipe diz que sim, é verdade, todos os karmas vêm bater em alguma questão mais importante. Ok. Malta, são 20 para as 11, se calhar encerramos por Já? aqui, se ocorrer. Digam-nos se está tudo bem, se aprenderam sobre karmas e como superá-los, ou de certa forma como aceitar, e às vezes trazer uma maior aprendizagem sobre os processos que estamos a viver. E relembrando desde já que dia 23, sexta-feira, temos novamente as nossas conversas. Vai ser com a Ana Antunes e com a Marta Olterman para uma conversa muito interessante sobre... Quer dizer, Ana? Espreitem nas nossas páginas, vamos aguçar a curiosidade. Vamos deixar só Ok. no ar que dia 23 vai haver novamente uma sessão. Boa, é isso mesmo. Fiquem atentos nas nossas páginas, estamos aqui a dar umas mexidas no digital. Vamos com fé e com power, porque há muita informação sempre a dar e acho que estamos aqui todos para evoluir e para perceber um bocadinho e tornar o caminho mais fácil, mais consciente e com mais luz. Filipe diz boa noite, obrigada. Marta diz para se voar, não dá nada. Célia Guerreiro, gratidão. Força aí, Anas. Yes, as Anas no poder. Grata, Célia. E mega felizes por terem estado a ouvir desse lado e esperamos que tenhamos acrescentado algo à vossa jornada, sempre muito individual, cada um. Ok. Um beijinho, vamos terminar. Grata por terem assistido. Vamos aqui mais coisas. Grata por terem assistido. É extremamente importante estar a receber o vosso feedback, as vossas partilhas. É sinal que o tema é pertinente, com muito há para dizer, nada se esgota. Grata pelo vosso carinho, porque isto está a ser um processo lindíssimo a três. A três aqui, nós vamos alternando entre nós, a Marta e a Ana começaram, hoje estou eu com a Ana, sexta-feira vamos estar eu e a Marta, mas este processo só se faz com vocês desse lado, por isso grata por aceitarem o desafio, por comentarem, por colocarem questões, por também fazerem as vossas partilhas. E nós estamos aqui mesmo para vocês, está bem? Com gatos, sem gatos, porque a tua gatinha também apareceu noutra sessão. Sim, eles querem. Portanto, esperamos por vocês, sim.
Sim, mas acima de tudo, obrigada às pessoas que nos vão acompanhando e que vamos encontrando na vida, porque há sempre, quando nós pedimos, parece que as pessoas surgem como cogumelos, sempre para acrescentar algo ao nosso caminho, ainda que nos sintamos muito perdidos ou que não somos nós ou o que é que estamos aqui a fazer e às vezes é preciso só virar a antena para o outro lado e às vezes há grupos que estão noutro registro de consciência que nos vão acrescentar outras coisas diferentes ao nosso caminho, vão complementar aquilo que já temos noutros lados e é sempre um caminho de aprendizagem ao longo do processo. Ok, fé, malta, e beijinhos. A Marta já revelou o segredo, Ana. Bueno, então já sabem que sexta-feira às 21h21 vamos falar de amor com a Ana Antunes e Marta Ultimate. Está feito, está lançado o tema. Cá vos esperamos, acompanhem-nos nas nossas páginas e beijinhos a todos, a Marta, a Joana, a Sandra, mandar beijinhos e Beijo, grata. boas energias. Beijinho.